Bom, pessoal, como eu falei, meu nome é Gabriel, eu sou docente do programa de pós-graduação, né, fiz doutorado em fisiologia, né, na verdade em ciências biomédicas, na área de concentração fisiologia, também aqui da UF, então já sei que tem algumas pessoas do programa Ciências Biomédicas também assistindo. Hoje faço pós-doutorado em ciências cardiovasculares aqui na UF. Então, novamente, só para deixar registrado, tem um link, esse link estão vendo da UF contra o Covid, né, contra o coronavírus. Saudar e agradecer e parabenizar todos os profissionais que estão na linha de frente aí, cuidando da saúde das pessoas. Então, o tema da aula de hoje é revisão sistemática na disciplina de metodologia da pesquisa. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui da minha trajetória até aqui. Eu sou professor de educação física, né? Tem um tempo aí que eu estou na UF, fiz a graduação na UF, no Instituto de Educação Física, essa bela imagem que vocês podem ver. Fiz iniciação científica no Instituto Biomédico, onde eu fiquei, né, também durante o doutorado, estou até hoje. Fiz um doutorado de sanduíche na Universidade de Milão e retornei para fazer, então, atualmente, o pós-doutorado aqui no Hospital Universitário Antônio Pedro. Bom, qual que é o nosso guia para a aula de hoje? Eu fiz algumas perguntas, e aí no final da apresentação vou colocá-las novamente, e vamos ver se a gente vai conseguir responder todas essas perguntas. Não necessariamente elas estão numa ordem da apresentação, mas todos os slides, de certa forma, falam sobre essas perguntas. Bom, primeiro, o que é uma revisão sistemática? Segundo, qual a diferença entre revisão narrativa, revisão sistemática e meta-análise? Terceiro, por que realizar uma revisão sistemática? Quarta pergunta, onde encontrar uma revisão sistemática? E a quinta, o que é um método PRISM? Bom, a revisão sistemática, na realidade, o método sistemático, ele já está na natureza da pesquisa. A natureza da pesquisa é que a gente determine como as coisas são em comparação ao que deveriam ser. E para isso, devemos lançar a mão de métodos ou meios cuidadosos e sistemáticos para solucionar os problemas. Então, desde 1978, a gente já tem esse conceito de que os métodos para qualquer pesquisa científica, eles devem ser cuidadosos e sistemáticos. Mas e por que então fazer uma revisão? Né? Por que fazer uma revisão sistemática? E na realidade, primeiro, por que fazer uma revisão? Por que revisar a literatura? A gente tem algumas razões. Eu elenquei três aqui para conversar com vocês. A primeira é que os autores das revisões sistemáticas, eles são experts no assunto, ou se tornam experts no assunto após fazerem a revisão. Então, escrever não é mole. Para você escrever uma revisão sistemática, realmente você tem que ler muitos artigos, e você acaba tendo um olhar diferenciado daquele tema, em comparação a, de repente, um autor que publicou um ou dois artigos sobre aquela temática e trabalha também em outros campos, em outras linhas de pesquisa. A segunda razão é que, ao acessar uma revisão sistemática, você vai ter em mãos uma revisão crítica e uma síntese também de um tópico. Ou seja, as revisões sistemáticas, elas vão direto ao ponto, para responder uma pergunta clara e objetiva. Então, se eu, na minha prática clínica, eu tenho uma pergunta em relação ao efeito de um fármaco, é muito mais fácil eu acessar uma revisão sistemática ou uma meta-análise, onde eu terei
diversos estudos ali condensados e respondendo aquela minha pergunta. Se por acaso eu for apresentar um seminário, alguma coisa relacionada a um tema, ao invés de eu fazer uma revisão da literatura, né, buscar por diversos artigos originais, é interessante ler as revisões sistemáticas para essa tarefa se tornar um pouco mais fácil. E o terceiro motivo é que a maioria das revisões, elas sugerem algumas lacunas e perspectivas sobre aquele assunto que está sendo abordado. Então, ler uma revisão, para quem está elaborando a sua dissertação e tese, é muito importante para entender quais são essas lacunas na literatura e traçar novos caminhos aí no seu projeto. Eu separei também 3 pontos-chave para a gente discutir em relação à revisão de literatura. Então, a revisão de literatura ela é parte, na verdade, de todos os tipos de pesquisa. Então, para a gente apresentar aqui o anteprojeto na pós-graduação, é preciso fazer uma revisão de literatura. Mas a revisão de literatura, por si só, ela pode também constituir um trabalho de pesquisa. Então, a revisão sistemática, ela é, de fato, um trabalho de pesquisa, um estudo, que envolve análise, avaliação e a integração da literatura publicada. Segundo ponto-chave é que muitas outras perguntas poderiam ser feitas sobre as decisões tomadas no artigo de revisão de uma literatura típica, porque a boa pesquisa envolve um método sistemático de solução de problemas. Então, em um momento da aula, eu vou comparar a revisão sistemática à revisão narrativa, e vocês vão ver que quando você tem um método sistemático, né, é muito mais fácil de você reproduzir aquilo, é muito mais fácil de você entender como que o viés daqueles artigos foram controlados. O terceiro ponto-chave é que, no entanto, na maioria das revisões de literatura, o método sistemático ele permanece desconhecido para o leitor, impedindo, assim, a avaliação objetiva dessas decisões. Então, se você tem uma revisão sistemática onde o método não está claro, que método é esse? O método de busca, de seleção dos artigos, tá? De critérios de inclusão e exclusão dos artigos. Se ele não estiver muito bem empregado, o nível que essa revisão tem, né, a fidedignidade dos resultados ela cai também. E para isso, então, a gente tem um modelo que é o modelo vigente, tem sido amplamente utilizado, que é o Prisma, que eu vou apresentar mais adiante para vocês. Agora, chegando no conceito, então, de revisão sistemática, eu coloquei em inglês de propósito, para a gente pensar muito sobre essas palavras que estão destacadas, que elas vão aparecer em diversos artigos sobre revisão sistemática, né? Sobre como escrever uma revisão sistemática. Esse livro aqui é um livro muito interessante, tá? O Altman, para quem não conhece, é o criador do método estatístico Blaise-Altman, né? Um dos criadores. E ele escreveu, então, esse livro sobre revisão sistemática, onde ele fala aqui. A revisão sistemática tem sido preparada utilizando uma estratégia, né, para uma abordagem para minimizar vieses e erros aleatórios, que são documentados na seção de materiais e métodos. Então, basicamente, se a gente for trabalhar com um conceito amplo, por que fazer uma revisão sistemática? Para diminuir os vieses das revisões e os possíveis vieses que são encontrados nos artigos, os erros também aleatórios que podem ser encontrados em outros estudos de revisão, e tudo isso é muito bem documentado. Então, o porquê de fazer uma revisão sistemática? Primeiro, minimizar viés.
Segundo, encontrar achados científicos rapidamente. Terceiro, avaliar a validade, aplicabilidade e implicação dos resultados. E quarto, orientar os revisores a reportarem o trabalho de forma explícita e concisa. Então, basicamente, pessoal, é questionar à luz de um dos princípios da pesquisa científica, que é justamente a rigorosidade, o ceticismo, de que uma evidência sozinha, né, um achado científico, por si só, ele é pouco ainda para se tomar uma decisão importante, né? Então, o professor Cláudio, acho que comentou na última aula, é muito difícil, né, trazendo agora para o momento que nós estamos vivendo, é muito difícil com um artigo, dois artigos que seja, ou um conjunto de artigos com nível de evidência baixo, que tomemos uma decisão em relação ao tratamento, por exemplo, uma decisão, né, definitiva ou robusta o suficiente no tratamento da Covid-19. Então, tenha calma aí que essa evidência pode não estar completa. E aí, então, eu apresento para vocês essa pirâmide, seria a pirâmide das evidências, acho que já foi apresentada em outras aulas, vocês devem achar de diversas formas aí na literatura, que ela classifica, então, aqui a gente tem dois lados, né? Quanto maior essa evidência, maior a qualidade, e quanto maior essa evidência, menor o risco do viés. E a gente tem, então, no topo dessa pirâmide, as revisões sistemáticas e as meta-análises. Um pouco abaixo, a gente tem os ensaios, os estudos controle randomizados, né? Os clinical trials controlados e randomizados. Isso significa que a maior evidência são essas revisões e as meta-análises desses estudos. Tá? Então, é muito importante que a seleção dos estudos ela vai dizer muito sobre a qualidade da revisão. Bom, de maneira geral, como que nós podemos fazer uma boa revisão sistemática? Então, entra nesse ciclo, né? Então, a gente pode então desenvolver a questão, pesquisar na literatura, identificar os estudos relevantes, avaliar a qualidade desse estudo, extrair os dados do estudo e sintetizar a evidência que seria o resultado final da nossa revisão. E tudo isso dentro da melhor literatura disponível. Então, por exemplo, nós temos um termo aqui, né, ciclismo e corrida, o que é melhor para o controle da pressão arterial. Esse termo, então, ele vira uma pergunta científica, que é essa que eu acabei de fazer, e entra nesse ciclo. É muito importante que a pergunta científica, durante a nossa busca, ela vai, a busca, na verdade, vai retroalimentar sempre a pergunta científica. Então, a busca que a gente está fazendo na revisão, ela tem que estar sempre de acordo com o que a gente está perguntando. E, por vezes, você pode, sim, mudar um pouco a pergunta científica ou torná-la mais adequada, e aí envolve também o conceito ICO. Eu mandei para vocês um material sobre, eu vou falar também aqui na aula, de realmente adequar essa pergunta ao que de fato vocês querem responder. E então, depois de passar por todo esse processo, cabe sintetizar a evidência, por exemplo, hipoteticamente, né, se é uma situação hipotética, a corrida seria um melhor exercício para o controle da pressão arterial. Isso acontece muito, muito com a meta-análise, né? Vai lançar mão de algumas estatísticas, não é exatamente o objetivo da aula, mas eu vou apresentar no final para vocês, para, de fato, olha, essa intervenção
a maioria dos estudos foi favorável a essa intervenção para esse desfecho. Bom, então agora vamos começar uma comparação, tá, entre revisão narrativa ou revisão de literatura tradicional e revisão sistemática. Então, pela sua definição, a revisão de literatura ela resume qualitativamente as evidências em relação ao tema, utilizando métodos tradicionais que não são sistemáticos, que não necessariamente precisam ser relatados, para selecionar e interpretar os estudos. Já a revisão sistemática, ela, por sua definição, ela vai promover uma visão geral de alto nível da pesquisa primária, que seriam aqueles estudos, os estudos originais, os clinical trials, que identifica, seleciona, sintetiza e avalia todas as evidências relevantes. Tá? Qual o objetivo, então, dessas revisões? Da revisão de literatura é promover um resumo ou visão geral sobre um assunto, e a revisão sistemática responder uma pergunta científica clara e específica e eliminar o viés. Bom, mas eu não estou aqui para advogar a favor de uma ou de outra revisão, nem para cavar a cova da revisão narrativa, até porque elas têm o seu papel e também são conduzidas aí, são encontradas atualmente na literatura. E existem também passos, né, orientações para você escrever uma revisão narrativa. Lembrando que, na maioria das vezes, né, a revisão narrativa ela é escrita por um pesquisador que já tem uma certa expertise no assunto, que por muitas vezes é convidado para escrever essa revisão e disserta sobre muitos estudos que o seu grupo conduziu. Enfim, ela tem mais esse caráter. Mas ela segue, então, alguns passos. O primeiro passo seria conduzir uma busca. O segundo passo seria identificar as palavras-chave. O terceiro passo é revisar resumos e artigos. E o quarto passo, documentar os resultados. Eu marquei algumas coisas importantes em relação a esses passos. No primeiro passo, quando se conduz essa busca, é importante tomar cuidado para não negligenciar o banco de dados, né, na estratégia de pesquisa, que isso poderá influenciar nos seus resultados, né, na não identificação de alguns estudos. No passo, em relação a identificar as palavras-chave, é tentar diversas palavras-chave antes de encontrar um documento pertinente à sua pergunta de revisão. No terceiro passo, destaque que nas revisões narrativas não é necessário incluir todos os artigos sobre um tópico. Então, ele vai fazer uma visão geral a partir de alguns artigos. Tá? E no quarto passo, em relação ao documentário de resultados, que o autor ele não tenha uma obrigatoriedade de documentar a sua pesquisa de literatura. Então, é importante a gente saber esses passos, mesmo que ninguém daqui escreva necessariamente uma revisão narrativa, mas para conseguir identificar a diferença entre as duas revisões. Então, não é para se esperar que numa revisão narrativa você tenha documentado ali o passo a passo para pesquisa e divulgação dos resultados. Um outro passo a passo pode ser utilizado nesse tipo de revisão e também serve para a gente pensar sobre qualquer revisão de literatura de uma maneira geral, é primeiro selecionar um tema, definir o escopo, construir um título. Né? E nesse passo é importante buscar conselhos de colegas mais experientes, introduzir a importância e a novidade do tema e formular os objetivos da sua revisão, procurar os artigos nas bases de dados. Como eu falei, isso vai retroalimentar a construção do título, a definição do escopo
e para ver se isso tudo está de acordo e se o autor está seguindo no caminho certo. É importante também buscar suporte para acessar essas evidências, porque algumas podem não estar disponíveis na literatura, né, e por meios para acesso livre. Quarto passo, coletar, analisar e organizar os artigos. É importante agrupar as evidências por similaridade e nível, sintetizar as informações em tabelas e figuras, definir os pontos principais para futuros estudos e aplicação prática, estruturar o texto principal em subseções. Isso também é importante buscar um suporte acadêmico para a redação e revisão desse texto. Definir as conclusões baseadas em evidências, estruturar o resumo, selecionar as palavras-chave e escrever aí a seção de créditos pelas contribuições ou agradecimentos. Então, no caso, se um de nós quisermos escrever uma revisão de literatura, né, uma revisão narrativa, esses são alguns passos para guiar essa escrita. Bom, mas e agora? E a revisão sistemática? Como que ela é feita? O que ela poderia, então, apresentar essa superioridade em relação ao nível de evidência que ela está apresentando em comparação à revisão narrativa? Então, os primeiros passos eles são bem similares, né? Primeiro, identificar o problema, elaborar a questão científica, planejar essa revisão. Então, nisso, o Prisma ele ajuda bastante, porque você tem um checklist de todo o protocolo que você tem que executar durante essa revisão, procurar pelos estudos na literatura, e aí vem uma parte muito importante. Vocês podem ver, seria peneirar e selecionar esses estudos. Então, nesse esquema aqui, vocês podem ver que diversos estudos foram encontrados. Só que os estudos selecionados que passaram por essa peneira foram esses aqui, representados pelos triângulos laranja. Depois, então, que selecionamos esses estudos, que é uma parte muito importante, então, extrair os dados desse estudo, avaliar a qualidade desses resultados. Então, algum estudo pode também ser excluído por ter baixa qualidade, por não apresentar claramente como os resultados foram encontrados, com os métodos descritos. Combinar os dados, isso pode ser feito, né, discutir os dados entre si, condensar os dados, isso pode ser feito em uma forma de síntese, montando uma tabela, né, discutindo esses resultados, ou em forma de meta-análise. Então, aqui é onde diferencia-se uma revisão sistemática de uma meta-análise que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Discutir e concluir os achados gerais dos estudos. E então, teremos uma revisão sistemática, que é a junção desses estudos aqui em um novo achado, né? Uma nova conclusão, que então será divulgada aí pelos meios de comunicação científica. Então, aqui é um exemplo de como sintetizar os resultados, né, num artigo de revisão sistemática. Então, a gente tem aqui o estudo, geralmente o primeiro autor e o ano. O problema do estudo, que pode ser também o objetivo ou a hipótese do estudo. A descrição do número de participantes no N do estudo. Alguma característica em relação ao instrumento utilizado, né, método empregado. O procedimento, então, um desenho experimental, delineamento do estudo e o achado principal do estudo. Então, isso é um exemplo hipotético, né, de uma revisão sistemática. Na prática, tá, essa aqui é uma revisão aqui do André, que é doutorando aqui do programa também, Ciências Cardiovasculares, lá do nosso laboratório. Ele fez essa revisão justamente como um trabalho de conclusão de curso dessa disciplina e publicou
na revista International Journal of Cardiovascular Science. Observem que ele segue algumas indicações do modelo Prisma, de informações que tem que conter nessa tabela. Então, o autor e ano está aqui, como eu mostrei para vocês, a amostra, a intervenção que foi feita no estudo. E ele tem algumas coisas específicas aqui relacionadas à revisão dele, que são importantes para ele. Então, por exemplo, nesse estudo de revisão, era importante saber se esses artigos, durante o protocolo, eles fizeram uma respiração controlada ou não. Como que a respiração desses indivíduos foi avaliada durante esses estudos, né? Porque isso vai influenciar justamente no resultado dos estudos, diretamente. Ele destacou os resultados aqui em relação à saturação de oxigênio e em relação ao controle autonômico cardíaco. Isso também foi algo importante na discussão dele. Então, para quem também está querendo construir o seu artigo de revisão, eu aconselho vocês lerem também esse artigo do André. Bom, ainda comparando, então, as revisões, a pergunta de uma revisão de literatura e da revisão sistemática são diferentes. A pergunta de uma revisão de literatura, ela pode ser sobre um assunto geral, ou pode ser também uma pergunta específica, não tem um critério muito bem definido sobre isso. Já a pergunta de uma revisão sistemática, ela é claramente definida. Aí ela tem que estar de acordo com o conceito pico. Antes de eu apresentar, pessoal, está todo mundo me ouvindo? Dá só um feedback aí. Quem puder abrir o microfone para falar que está tudo ok. Tudo ok, Se tudo alguém tem alguma funcionando. Tá tudo ótimo, Gabriel. Beleza. Ótimo. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Você quer dar uma olhada se tem mais alguém querendo entrar, Gabriel? Vou dar uma olhada agora. Bom, não tem aparecido aqui para mim. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Acho que não. 30 pessoas, então entraram mais algumas pessoas. Bom, vou continuar então. Bom, pessoal, então agora chegamos no conceito pico, tá? Eu mandei para vocês o material em relação a isso e pedi para que vocês elaborassem, né, uma pergunta através desse conceito. Não precisa ser uma pergunta necessariamente a pergunta final, que vai ser do trabalho de conclusão de vocês, e nem definitiva, a gente pode discutir essa pergunta. Mas quem puder mandar aí no chat a pergunta que fez, eu vou aproveitar essas perguntas para a gente fazer uma atividade prática. Bom, o conceito de pico é um conceito que envolve, então, algumas definições que tem que ter na pergunta científica, de uma revisão sistemática e também de um outro estudo, né? Que envolve a população, né, o paciente, então as suas informações em relação à idade, sexo, medicação de uso, características demográficas e estado de saúde. O I, intervenção, o indicação, o interesse. O C, control, então um procedimento padrão será comparado, uma intervenção de comparação, uma intervenção placebo ou até a não intervenção. Em alguns estudos, onde, por exemplo, não é possível realizar a condição placebo, então o professor Cláudio falou na última aula de um estudo que compara dois métodos diferentes, né, a fisioterapia e a cirurgia para o tratamento da osteoartrite. Como os tratamentos são muito diferentes, é impossível se fazer, então, um placebo dessa condição, de uma ou de outra condição.
E o outcome seria o desfecho, o resultado esperado, a efetividade, a mortalidade. Então, pessoal, me mandem aí uma pergunta a partir do conceito pico, que a gente vai fazer uma atividade prática daqui a pouquinho. Eu vou explicar então para vocês, a partir dessa pergunta aqui que eu selecionei, como que a gente transforma essa pergunta em uma pergunta com conceito pico. Então, inicialmente, a pergunta qual o efeito que a proibição de se fumar num campus universitário pode provocar nos estudantes que fumam. Tá? Qual efeito seria se eu proibir, então, que os estudantes fumem no campus universitário? Isso traria algum efeito nesses estudantes que fumam? Então, a gente tem na população aí estudantes que fumam e o campus, né? O campus universitário. Então, não são quaisquer estudantes, são estudantes que fumam e que também são universitários. A intervenção seria a proibição, né, em relação a fumar no campus. O controle seria a não proibição. Mesmo não estando claro na pergunta, esse é um estudo em que uma coisa ou outra, né? Não tem um placebo para isso. E o outcome poderia ser, então, a gente espera, né? Uma questão mais ou menos lógica, que o outcome, o resultado esperado, seja que esses estudantes fumem menos. Agora vamos lá, isso tem que estar claro na pergunta, e não estava. Olha como é que ficou diferente. Então aqui eu incluí que essa proibição, não, essas proibições em relação a fumar no campus universitário, ela pode então reduzir, que é o resultado esperado, a quantidade, né, o número de estudantes que fumam. Então, virou uma pergunta muito mais direta, e isso vai auxiliar muito na busca. Tá? Acho que tem uma pessoa querendo entrar. Tem um barulho. Sim. Michele, permiti agora. Ok. Todo mundo vendo a minha tela, né? Vamos lá, vou continuar. Bom, então, então transformamos já essa pergunta numa pergunta pico. Agora vamos entender o que a gente pode adicionar ainda para fazer uma busca bem efetiva. Então, a gente pode adicionar alguns sinônimos, né? Então, a busca, ela irá acontecer em torno dessas palavras, são algumas palavras-chave em relação à minha pergunta. Estudantes, é importante colocar essa palavra também no singular e no plural. College pode também, é um sinônimo de universidade, university. Smoke e smoking tem também como similaridade, né? Como sinônimo o tabaco. A palavra proibição pode também ter um sinônimo, algumas palavras têm um sinônimo regulação, lei, e também uma palavra composta que seria não fumar, né? Smoking free. Então, em alguns momentos, em algumas pesquisas, vocês vão achar essas palavras compostas aqui. E o outcome, que seria reduzir a quantidade de estudantes que fumam, pode apresentar como, por exemplo, reduce ou decrease. Então, todas essas palavras, né? Então,
já selecionamos as palavras que estão na pergunta, as palavras que são sinônimos. Vamos, então, agrupar essas palavras. Tá? Então, students, college, university estão no mesmo grupo de população. Smoke, smoking, tabaco estão no mesmo grupo de intervenção. Reduzir, diminuir, né? Reduce, decrease, less estão no mesmo grupo, que seria o outcome. E proibição, regulação, legislação estão no mesmo grupo também. Então, a gente pode, primeiro, pesquisar todas essas palavras juntas, né? Com um descritor aqui, and. Então, por exemplo, se eu quiser pesquisar students and smoking, o que vai acontecer? Eu vou pesquisar todos os estudos que têm essa interação entre estudantes e tabagismo, né? Então, a gente vai pesquisar esse círculo aqui. Se eu quiser pesquisar, então, usar o descritor OR, né? Eu posso também usar, e aqui, na verdade, vai mudar completamente a minha busca, em que eu não vou achar nenhum estudo que relacione as duas coisas, mas todos os estudos que falam sobre, que tem estudantes na seu título, no seu abstract, nas suas palavras-chave, todos os estudos que têm smoking, seu título, no seu abstract, nas suas palavras-chave. O que eu posso fazer também? Eu posso usar o descritor NOT, tá? O conector NOT. Então, eu pesquisaria students not smoking. Seria só aqui os estudantes que não fumam. E existe uma outra forma também, se eu não quiser usar as duas palavras, né, smoke e smoking, existe uma maneira de utilizar apenas o radical. Então, se eu botar smoke com um asterisco, eu vou ter smoke, smokes, smoking, smoker, e vou ter também smoke, que não faz sentido, mas vai entrar ali na busca. E se eu quiser pesquisar, eu poderia pesquisar smoke com asterisco and smoke free. E essa palavra, né, é uma palavra composta e entre aspas, tá? E ela vai, então, pesquisar especificamente essa palavra. Uma outra coisa legal também em relação às ferramentas de busca é que alguns termos eles são um pouco diferentes, né, do inglês norte-americano para o inglês britânico. Então, a palavra analyze no inglês norte-americano é com Z e no inglês britânico é com S. Então, se eu colocar aqui uma interrogação, eu pego o analyze com Z e o analyze com S. Bom, mas como que eu faço essa busca? Né? Da onde que eu tiro as palavras-chave? Uma coisa importante é que você já tem uma literatura sobre o assunto, né? Ou à medida que você começa a pesquisar sobre alguns estudos, é importante ver quais são as palavras-chave desse estudo. Então, para coisas muito novas, né? A gente tem, ou se for uma pergunta muito específica, a gente tem também palavras-chave muito específicas. Mas, de uma maneira geral, para todos os estudos, a gente consegue achar os descritores padronizados, tá? Que seriam aqui os descritores em saúde, se eu estiver trabalhando com artigos da língua portuguesa, e os MASH terms, que seriam descritores, né? Se estivermos trabalhando, então, com artigos da língua inglesa. Então, o que esses descritores eles vão nos auxiliar? Eles vão fornecer uma terminologia padronizada
e auxiliar na definição, né, dos assuntos, dos temas e na recuperação dos artigos de interesse. Então, essa vai ser uma prática que a gente vai fazer agora de busca. Pessoal, todo mundo está acompanhando? Está muito difícil, muito rápido? Não, tranquilo. Tá ok. Beleza, ó, muitas perguntas aqui. Ótimo, vou escolher aleatoriamente aqui, tá? Gabriel, posso tirar só uma dúvida com você? Claro. É o Neymídia que está falando. Quando você fala dessa possibilidade de busca com o asterístico ou mudando uma letra em uma palavra, isso a gente pode fazer no PubMed, quando faz essa busca, e ele já faz essa análise com palavras, com essas variações da palavra? Sim, com certeza. Vou mostrar, então, exatamente isso agora para você. Né? Vou botar aquela palavra aí que eu botei. Smart. Está todo mundo conseguindo ver? Sim. Tá. Sim, sim. Então, aqui eu estou no PubMed. Tá? É importante... aqui a gente tem diversos outros canais aqui, que são do governo americano. Então, a gente tem que selecionar aqui o PubMed. Tá? E numa busca simples, eu vou botar aqui Smart, tá? com esse asterisco. Vou botar para pesquisar. Primeira coisa que é importante quando a gente vê no PubMed. Isso eu estou achando aqui. Tá, esse aqui foi a busca que eu fiz. Deixa eu ver se eu... Vou fazer de outra forma. Vou botar smoking. Tá. Vamos começar aqui. Vou botar smoking. O que ele busca quando eu coloco a palavra smoking? Para a gente saber isso, é só virmos aqui, ó, informações sobre a busca. Então, ele está pesquisando smoke e smoking, porque esse é o match term, tá? Se eu colocar aqui o asterisco, que está entre aspas, mas ele não me deu aqui, mas ele está pesquisando, além do smoke e do smoking, ele está pesquisando smoker também. Então, se for uma palavra que tem muitas variações, é interessante colocar esse asterisco. Tá? Vamos colocar smoke agora, para ver o que aparece. Apareceu novamente aqui smoking e smoke. Então, tanto faz se eu pesquisar smoking ou smoke. Como ele é um match term, ele vai aparecer todas essas buscas. Tá? Então, por que isso é importante quando a gente coloca esse asterisco? No caso, se eu pesquisar, eu vou colocar uma outra palavra. Age. Ele está pesquisando aqui, ó, algumas informações. Se eu botar aging, essa busca vai ser totalmente diferente. Ele vai buscar especificamente o match term aging. Se eu fizer os dois, eu posso colocar dessa forma. Age. Que ele vai pesquisar mais variações. Tá? Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas basicamente a gente tem utilizado
essa variação, né, esse asterisco, se a palavra ela tiver muitas variações, tá? Se ela tiver poucas variações ou duas palavras que estão de acordo com a sua busca, vale a pena usar as duas. Tá? Então, vamos dar sequência. Eu escolhi aqui uma pergunta. Tá? Eu vou colar ela aqui de novo, para eu saber qual é. Então, a prática de exercício físico de alta intensidade está relacionada com um aumento, um alto risco para desenvolvimento da fibrilação atrial, comparado com a população em geral. Faltou a comparação em quê, né? Então, por exemplo, a prática de exercício físico de alta intensidade, ela está relacionada com alto risco de desenvolvimento de fibrilação atrial em hipertensos, comparado à população geral. Então, faltou qual seria o grupo intervenção aí que você está querendo desenvolver a pergunta. Mas vamos tirar alguns descritores, como eu fiz lá no slide, algumas palavras, para a gente fazer a pesquisa. Então, primeira coisa, eu vou colocar exercise no PubMed. Se eu colocar exercise, colocar aqui ver mais, ele vai mostrar exercício, terapia de exercício, exercise, tá? Agora vamos ver se esse por acaso é um mesh term. Então selecionei aqui o mesh, vou pesquisar. Bom, diversos termos com exercise são mesh terms. Então, ele sempre coloca aqui da ordem da busca que corresponde mais com a sua pergunta, né, com o que você colocou, para a busca que corresponde menos, ou seja, do geral aqui para o específico. Então, se eu clicar em exercise, ele vai dar primeiro aqui a definição, tá? Para você ver se é realmente isso que você está pedindo, que você está querendo. E vai mostrar aqui, então, as palavras, né? Pensa no guarda-chuva. Todas as palavras estão debaixo desse guarda-chuva exercise. E dá algumas sugestões aqui, né? Se eu quiser algo mais específico, também nesse guarda-chuva, né, ele dá alguns similares aqui, não sinônimos exatamente, mas exercise therapy, physical fitness, sports, tudo relacionado a exercise. E se eu quiser no guarda-chuva algo mais específico, eu tenho aqui dentro de exercise o high intensity interval training, que é o que estava lá na pergunta. Então, posso clicar aqui. Novamente, ele vai me dar a definição e tudo que eu vou conseguir achar pesquisando esse descritor. Tá? Como que eu faço uma busca por aqui já no PubMed? Tá? Primeiro, eu posso, se eu quiser um tópico específico relacionado ao treinamento de intensidade, como, por exemplo, vamos escolher aqui farmacologia, tá? Eu posso selecionar aqui, ou senão vamos escolher mortalidade. Eu posso selecionar aqui e tem a ver, né, com a pergunta. E clicar aqui, adicionar a essa caixa. Tá? Então eu vou clicar, ele já vai aparecer aqui, já da forma que deve ser buscado aqui no PubMed. A Exercise Interval Training / Mortality.
Isso é um mesh term. Aí vamos lá. Eu quero, além disso, fibrilação atrial, né? Uma outra palavra que está aqui. Então, com High Intensity Interval Training, eu já tenho aqui a intervenção, né? Que seria Physical Exercise. Agora eu vou botar aqui atrial, fibrilação atrial. Vamos ver se isso é um mesh term. É um mesh term. Se eu clicar aqui, ele vai me dar a definição, para ver se é realmente isso que eu quero. Tá? Aqui ele vai mostrar tudo que está sendo pesquisado, né, dentro desse guarda-chuva. Se eu quiser... E esse, por exemplo, é um mesh term que já está aqui na forma mais específica dessa categoria. Então, por exemplo, fibrilação atrial, ela está dentro de arritmias cardíacas, que está dentro de doenças cardíacas, está dentro de doenças cardiovasculares. Então, ela já é aqui o mais específico que eu posso ser. Isso é bom. Então, se eu adicionar ela aqui, né, aí eu posso mudar aqui o descritor. And, or not. Como eu quero as duas coisas, eu posso botar and, adiciono, já vai vir aqui, e aí eu pesquiso isso no PubMed. Bom, isso aí, é uma boa pergunta. Não tem nenhum estudo, né, com esse tipo de pergunta. Vamos tirar a mortalidade para ver se ele fica um pouco mais amplo. Beleza. Então, pessoal, isso é uma estratégia interessante, porque vocês viram que cada vez que eu deixo mais específica a pergunta, né, eu posso cometer alguns tipos de erro em relação à busca. Tá? Então, provavelmente, esses estudos têm a ver com a mortalidade, mas não tem necessariamente dentro do seu desenho isso como um objetivo, né? Ou tem isso como uma palavra-chave. Tá? Mas ele tem o treinamento de alta intensidade e tem o risco de fibrilação atrial. Tá? Tem um estudo longitudinal. Tá? Aqui um outro estudo aqui também de comparação, né, com o treinamento de alta intensidade. Bom, então é uma pergunta ainda que deve ser mais explorada. Agora, vamos lá. Obviamente, né, existem esses dois estudos. Eles são estudos originais, tá? Se fosse um estudo de revisão, estaria escrito aqui. Mas vamos supor que a gente quisesse procurar um estudo de revisão. Tá? Eu vou tirar aqui a fibrilação atrial para ficar um pouco mais fácil. Vou deixar só o treinamento de alta intensidade. Desculpa, Gabriel, te Então, aqui vão interromper. aparecer... Pode me interromper. Só uma dúvida. Quando você fez a busca, você colocou o AND e no lateral apareceu a opção de você, em algum lugar, mudar AND ou colocar OR, né? Onde é que foi isso que eu não consegui visualizar? Como é que isso aparece para gente? Por favor. Perfeito, vamos voltar. Essa busca que eu estou fazendo, tá? Ela pode ser feita de outras formas, mas essa busca ela está sendo a partir dos mesh terms, tá? Na busca avançada, já vou mostrar para vocês, a gente consegue botar também esses descritores, esses conectores, né? Mas está aqui, vamos lá. Fibrilação atrial. Aqui, se eu botar adicionar, né, a essa caixinha aqui de busca, ele vem para cá, tá? Aí só tem fibrilação atrial, tá? Se eu botar exercise, essa busca ela vai continuar aqui, tá? Então, botei exercise, cliquei aqui. Aqui, ó, tem o and, or ou not, tá? Se eu botar or, por exemplo, e adicionar,
Eu Aí você fiquei, tem que selecionar ali. por exemplo, quando a gente usa direto, né, a base PubMed, que na verdade eu sempre usei, Uhum. eu Uhum. fico mais ampla do que com o Mesh, não é? Ou é o contrário? A minha busca fica mais restrita com qual base? Na verdade, é igual, tá? Porque se você colocar o End direto no PubMed, ele vai achar também esses mesmos. Se eu copiar exatamente o que está aqui, ó, tá? Pro PubMed, porque eu escrevi isso já direto aqui no PubMed, Uhum, ele vai procurar exatamente a mesma coisa. Então você pode colocar o End lá no PubMed, não tem problema. A questão é, às vezes a gente está pesquisando sobre um assunto que não é o mass term. Então a gente não consegue achar todos os artigos sobre aquele assunto. Tá? tá. Então, por exemplo, treinamento intervalado de alta intensidade. Tem esse hífen aqui, tá? Como mass term. Se a gente pesquisa sem o hífen, isso pode reduzir a busca dos nossos artigos. Tá? Então, por isso que é importante pegar sempre a pergunta que você tem e ver se aqueles termos que tem ali, seja da população, seja da intervenção, do controle, do desfecho, eles têm algum mesh term correlato para você utilizar na busca, entendeu? Mas não tem diferença de usar o end ou o or aqui ou no PubMed. Tá, tá certo. Obrigada, Conseguir viu? responder? Sim. Nada. Então Gabriel, aqui eu posso criar. Oi? oi, eu também tenho uma dúvida na hora de formular essa pergunta com o Pico. Por exemplo, esse Uhum. que está sendo usado, né? A intervenção, o exercício físico de alta intensidade, o outcome, o desenvolvimento de fibrilação atrial, né? O risco. Essa comparação Uhum. tem que ser em relação à intervenção ou pode ser comparar populações? Então, pode comparar as populações também. Então, se eu quisesse aqui, por exemplo, adicionar, né? Já tem aqui. Se eu não colocar nenhuma população aqui, ele vai me dar todos os estudos, né? Seja com Uhum. jovens, seja com idosos, enfim. Se eu quiser comparar duas populações, então assim, eu quero algo bem específico mesmo, né? Eu quero comparar jovens e idosos. Eu posso colocar esses descritores aqui, né? Então, por exemplo, elderly, idosos, tá? Ele não é exatamente um descritor, tá? Idosos frágeis pode ser um descritor. Mas se eu quiser botar essa palavra elderly aqui, tá? Boto and elderly e botar and young, tá? E boto para pesquisar. Ele provavelmente não vai achar nenhum estudo. Por quê? Uhum. Porque ele está muito específico. Uhum. Agora vamos supor, eu quero pesquisar, vou tirar o fibrilação atrial, porque realmente já viu que tem poucos estudos, tem 2 estudos. Eu vou deixar o treinamento de alta intensidade e vou tirar isso aqui, tá? E aí, beleza, eu botei para pesquisar. Agora eu quero treinamento de alta intensidade. Já apareceu aqui, ó, crianças e adolescentes. Mas eu não Uhum. quero crianças e adolescentes. Meu objetivo são idosos. O que eu posso fazer? Eu posso Nossa. vir aqui, show additional filters, tá? E eu posso botar aqui age, tá? Vamos mostrar. Aqui eu tenho jovens, crianças e adolescentes, adultos mais de 19 anos, adultos de 19 a 44 anos e 65 mais. Então eu quero aqui. Beleza. Então agora ele está pesquisando, né? Ele não aparece aqui, o filtro não aparece aqui. Mas como ele está marcadinho aqui, a gente sabe que ele está utilizando. Uhum. Ele está pesquisando só os estudos em que no N lá tem pessoas acima de 65 anos. Tá? Então isso é uma ferramenta muito boa quando a gente está querendo um grupo específico. Tá ótimo. Então essa é uma forma. Se a gente quisesse comparar grupos, como você havia mencionado, eu posso botar and, aí sim, eu posso botar young, tá? Aí eu posso botar até aqui, ó, para pegar younger, youngest, tá? Uhum. E aí, and
elderly. Ficou muito específico, tá vendo? Deixa eu tirar esse aqui, vamos ver se ele vai achar. Também ficou muito específico. Aí eu posso botar, por exemplo, ao invés de elderly, botar older. Aí ele vai achar. Tá? Legal. Essa é uma certa dificuldade, porque, por exemplo, elderly não é match term. Older também não é. Mas eu sei que as duas coisas são correlatas, né? Eu posso tentar as duas, porque você viu, mudando uma palavra, ele já muda totalmente a busca. Então é importante tentar diversos descritores para não estar cometendo o erro de achar, olha, não tem estudo sobre isso. Tá? Tá ótimo, obrigada. Tá bom? Bom, aí a outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que, vamos lá, se eu pesquisar aqui de novo, treinamento de alta intensidade, vou achar aqui diversos estudos, tá? Eu não coloquei nenhum filtro, eu coloquei aqui, eu quero saber sobre treinamento de alta intensidade. Só que eu quero só os artigos de revisão, tá? Então, eu boto aqui revisão. Sendo que, quando eu coloco revisão, ele vai pegar diversos estudos de revisão, sem falar o que é revisão sistemática ou meta-análise. Vamos supor que eu queira, então, só revisão sistemática, tá? Ou só meta-análise. Eu venho aqui em customizar, coloco aqui meta-análise e coloco revisão. Aqui, vai estar aqui em algum lugar. Systematic Reviews. Ok? Beleza, aí eu marco aqui meta-análise, marco revisão sistemática e desmarco revisão. Beleza, agora eu tenho todos os estudos aqui com treinamento de alta intensidade, que são necessariamente meta-análise ou revisão sistemática. Se quiser só a meta-análise, só desmarcar aqui, eu tenho todos os estudos aqui de meta-análise. Tá? Então, essas ferramentas são muito importantes e eu aconselho também a vocês sempre, ao pensar num tema, né, de revisão, para que realmente leiam alguns artigos de revisão que já estão escritos, para ver se você não está querendo escrever sobre algo que está muito próximo ao que alguém já escreveu. Tá? Isso vai ajudar na originalidade. Pessoal, não vou conseguir fazer a pergunta de todo mundo, mas esse é um exercício aí para todo mundo fazer, tá? Pesquisar utilizar essas ferramentas que eu mostrei. Então vamos continuar a aula aqui. Podem me interromper também sem problema com perguntas. Então vamos continuar comparando as duas revisões, né? Então, quais são os componentes da revisão sistemática e uma revisão de literatura? Na revisão de literatura, você vai encontrar introdução, métodos. Às vezes, o método não é tão bem relatado ou descrito, como eu falei. Uma discussão, uma conclusão e as referências. Na revisão sistemática, você deve encontrar os critérios de elegibilidade pré-definidos para a seleção daqueles artigos. A estratégia de pesquisa sistemática, então, você vai encontrar ali nos métodos da revisão sistemática essa busca que eu mostrei ali no PubMed. Tá? Então, vai encontrar, eu pesquisei treinamento de intensidade e fibrilação atrial. Tá? Então, vai exatamente ali, com parênteses, com aspas, com tudo incluso. Tá? Uma avaliação da validade dos resultados, então vai estar relatado os estudos que foram excluídos porque não tem um nível de evidência muito suficiente, ele está dentro dos critérios ali de inclusão, ele tem as palavras-chave, ele tem tudo aquilo. Só que o resultado é muito fraco, o N é muito pequeno, né? O resultado é duvidoso, né? A estatística está errada, enfim. Quanto mais criterioso você for nesse aspecto, maior vai ser a qualidade da sua revisão. Interpretação e apresentação de resultados, mas é importante falar que
tem que ser criterioso nesse aspecto, mas tem que relatar o porquê esse artigo foi excluído. Não basta excluir o artigo e falar, olha, esse aqui eu não quero colocar, certo? Outro componente, interpretação e apresentação dos resultados e, por fim, as referências. E então a gente chega no método PRISMA, tá? Que se deve ter ouvido falar aí em diversas aulas, né? Que o PRISMA, na verdade, ele é essa associação aqui de pesquisadores. Tá? Aqui é o site do PRISMA, que tem todos os documentos necessários. Já mandei alguns por e-mail, mas lá tem todos os documentos necessários. Tem os links, né, para alguns tutoriais, algumas novidades, notícias da própria associação. O que significa, então, PRISMA? Né? São os itens que devem ser prioritários a serem reportados nas revisões sistemáticas nas meta-análises. Então, esse conceito, né, ou essa diretriz, esse guideline do PRISMA, ele é um checklist, então, de 27 itens. Tá? Eu vou mostrar esse checklist para vocês. E o PRISMA ele foi publicado em 2009 e citado mais de 54 mil vezes. Então, realmente, ele é, de fato, endossado. Né? Hoje, diversas revistas elas só deixam você publicar, submeter um artigo, se você tiver o checklist do PRISMA anexado. Tá? E existem algumas extensões também no PRISMA, vocês podem ver lá no site. Tá? Que eles criam checklists ou guias específicos para algumas áreas. Então, por exemplo, a acupuntura tem um checklist específico, tá? De informações que tem que ter naqueles artigos de revisão para que realmente o método seja bem descrito, que a qualidade daquela revisão esteja de acordo com o esperado. Então, esse é o checklist PRISMA. Eu não vou me estender muito especificamente falar de cada item, mas eu mandei isso para vocês, ele seja em português, tem também a versão em inglês, tá? Mas destacar algumas coisas aqui. Então, nesse checklist você tem aqui a seção, o tópico, o item, né, o número, e um campo para você relatar em qual página do seu artigo que tem esse item, tá? Então, é importante, como eu falei, isso vai em anexo, então é importante falar onde no seu artigo está cada item desse. Vou mostrar que você está cumprindo esses critérios. Então, primeiro, você identificar o artigo como revisão sistemática, meta-análise ou ambos. Então, vocês podem ver que diversos estudos, no título já vem treinamento de alta intensidade de fibrilação atrial, 2 pontos, revisão sistemática, ou uma meta-análise. Então, aqui, algumas considerações em relação ao resumo. Ele é dividido em seções, né? Então, o título, resumo, introdução, métodos. Tá? Aqui também, em métodos, onde a gente tem o maior número de itens do checklist. E resultados, discussão e financiamento. Tá? Então, para todas as seções de um artigo de revisão, a gente tem esses itens. Né? Então, é muito importante estudar bastante esse checklist, né? Estudar o artigo que criou esse checklist também que eu mostrei para vocês, né? Que criou o PRISMA, e não esquecer realmente de relatar esses itens. Um outro documento que vem do PRISMA, né, eu coloquei checklist aqui, mas está errado. Esse aqui é o flowchart, que é bem legal porque ele vai nortear bastante o leitor em relação a todos os processos da revisão sistemática. Então, a gente tem identificação dos estudos, seleção dos estudos, elegibilidade dos estudos e inclusão. Tá? Aqui, então, número de relatos identificados no banco de buscas, número de relatos identificados de outras fontes, de outros bancos de dados, né? Ou em algumas revisões você pode incluir até estudos que estão em andamento. Então, se é uma revisão sobre
a Covid-19 incluiu diversos estudos que estão em andamento, tá? Que acho que a professora Alessandra mostrou para vocês nas primeiras aulas, são um site do governo americano que é Clinical Trials. Você consegue visualizar os estudos que estão em andamento. Então, dependendo da revisão, você pode, inclusive, citar esses estudos. Número de relatos, né, os estudos após eliminar os duplicados, então você está pesquisando em 4 bases de dados. Muitos estudos vão vir duplicadas ou triplicadas. É importante eliminar isso. Já na seleção, então, número de estudos rastreados, número de estudos excluídos já nessa seleção. Elegibilidade, número de artigos em texto completo avaliado para elegibilidade e número de artigos em texto completo excluídos com justificativa. Então, por exemplo, esse foi excluído porque a análise estatística não estava de acordo, esse foi excluído porque não deixava claro a população que estava trabalhando, esse foi excluído porque não tinha grupo controle, enfim. Número de estudos incluídos em síntese qualitativa, tá? Então é aquela tabela lá, quais foram os estudos que foram incluídos naquela sua... aliás, quais estudos foram, antes de chegar na tabela, quais estudos então passaram por todos esses critérios e eles foram incluídos ali no resumo geral, e depois a inclusão de fato daqueles estudos que vão lá para a tabela, aqueles que especificamente você vai discutir e comparar entre eles, ou realizar um método estatístico aí, que seria a meta-análise. Bom, seguindo aqui nas comparações entre as revisões, né? A revisão de literatura, ela tem geralmente um ou mais autores, mas muitas têm um autor só, como eu falei, talvez aquele autor que é expert no assunto, que tem um vasto conhecimento sobre o assunto. E já na revisão sistemática, aconselho-se assim, 3 ou mais autores. Por quê? Você já deve ter percebido que não é uma tarefa muito fácil, tá? Porque, de fato, você tem que pesquisar muitos artigos, tá? Você tem que pesquisar diversas bases de dados e discutir, ler profundamente esses artigos e discutir. E ter um cuidado muito grande para você não estar deixando de fora um artigo que é importante em relação à sua pesquisa. E quais são as habilidades que você tem que ter para fazer uma revisão sistemática, né? E uma revisão de literatura? A revisão de literatura é basicamente expertise no assunto, né? Como eu falei, que é feita geralmente por um expert. E a habilidade de realizar pesquisa em um ou mais bancos de dados. Então é importante também que na revisão de literatura, ou na revisão narrativa, se tenha uma pesquisa em mais bancos de dados. Na revisão sistemática, um conhecimento profundo do assunto. Então isso você vai adquirir na própria leitura dos artigos, tá? Então é importante o que você faz na sua pesquisa, na sua linha de pesquisa, pelo menos, mas não necessariamente naquele assunto específico da tese, mas algo que você pode criar um conhecimento aí a partir da leitura. A diferença, então, da revisão sistemática e da revisão de narrativa nesse sentido em relação à busca é que na revisão sistemática precisa realizar pesquisa em todas as bases de dados relevantes, tá? Todos os databases relevantes. E, no caso da meta-análise, é importante saber utilizar esse recurso estatístico, tá? Então, falando um pouco das bases de dados, a gente tem algumas bases de dados aí importantes, tá? Eu citei algumas. Tem bases de dados que são mais amplas e outras mais específicas. Então, por exemplo, os Scopus, Science são bases mais amplas. Você vai encontrar até artigos que não são da área da saúde. O Medline é uma base mais específica. Também tem o Periódico Scopus, que é uma base nacional brasileira.
O Lila, Cielo são bases da América Latina. Esse aqui é uma sugestão também para vocês, de um site aqui de escrita científica da USP, que mostra justamente as sugestões de bases de dados específicas para as áreas. Tá? Uma outra comparação, né? Beleza, quanto a revisão sistemática? Né? Uma revisão narrativa, ela pode levar semanas a meses, dependendo da isso é feito bem rapidamente. Uma revisão sistemática demora mais tempo, tá? Pode levar até anos, dependendo do assunto, né? A pessoa colhendo dados ali, eles não são suficientes para não sair do estudo suficiente para responder aquela pergunta. Então, por exemplo, como eu falei, uma boa revisão sistemática ou meta-análise em relação ao tratamento do Covid, ela pode surgir só daqui a um ano, 2 anos. Mas tem uma média, tá? Mas